poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Que bom contar com você todos os dias aqui nesta emissora. Para a gente é um grande prazer saber que você está aí do outro lado, ouvindo, acompanhando e tendo suas dúvidas sanadas. Eu sou o Natsan Matias, com você todos os dias, e também o pastor Augustus Nicodemos. Olá, pastor. Olá, Natsan, querido ouvinte. Cá estamos, mais uma vez, chegando até você, na expectativa de trazer-lhe uma palavra abençoada, em oração para que Deus use esses momentos para orientar a sua vida, lhe trazer consolo, iluminação, instrução, enfim, o que você precisa para viver nesse mundo, uma vida que agrada a Deus, uma vida de paz, de bênção para outras pessoas. Uma das mais conhecidas doutrinas no mundo religioso é a doutrina do purgatório, um dogma católico apostólico romano que traz consigo muitas outras questões, tais como universalismo, penitências, a autoridade papal, infalível do Papa. Por que a Igreja Católica defende esse dogma? Vamos entender um pouquinho sobre isso hoje. O purgatório é o tema do programa de hoje e eu tenho certeza que esse assunto está já chamando a sua atenção e nós gostaríamos de tomar alguns poucos minutos do seu tempo em torno desse tema. Pastor Augustus, sei que você vai definir antes o termo em suas origens, causas, motivos e tal, mas como é que nós podemos ajudar aqueles que acreditam na existência do purgatório? É isso mesmo, a gente tem que primeiro definir, né? Para as pessoas saberem do que é que nós estamos falando. Bom, de acordo com a Igreja Católica, Natsan, e aqui eu estou lendo o Catecismo da Igreja Católica, que foi publicado pela Edições Loyola, em 2004, está aqui na página 290. A definição do que seria purgatório. Diz aqui, olha, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja, e aqui no caso é a Igreja Católica, não é? A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Então, essa ideia de que para que a pessoa possa entrar no céu, onde tudo é santidade, para que ela possa entrar lá, ela tem que estar completamente purificada de todos os seus pecados. Se aqui nessa vida não deu tempo ou não houve condições, por vários fatores, para que a pessoa se purificasse completamente, então depois da morte haveria um período de purificação, um período de sofrimento, onde pelo fogo a pessoa teria esses pecados e outras faltas leves que faltavam para a santificação perfeita teriam sido purificadas e a pessoa então do purgatório entraria no céu agora completamente limpa, não é? Essa ideia, ela começou a entrar na teologia católica na Idade Média e depois ela foi estabelecida através de concílios e hoje é parte do dogma tradicional da Igreja Católica. Agora, todo mundo sabe que esse foi um dos estupins da Reforma Protestante. Sim. O que é que aconteceu? Na época, no século XVI, apareceram os vendedores de indulgências, especialmente o tesoureiro, um dos tesoureiros do Papa, que era o Tetzel, alemão. Ele passava pelas cidades da época oferecendo o perdão papal para que a pessoa não tivesse que demorar muito no purgatório depois da morte. Funcionava mais ou menos assim. Se você comprasse uma indulgência, quando você morresse, em vez de você passar 10 anos no purgatório sofrendo antes de entrar no céu, dependendo da indulgência que você comprava, você ia passar 2 anos, 1 ano, ou às vezes não ia passar tempo nenhum, né? As indulgências variavam
de acordo com o preço também com que eram oferecidas. E foi essa venda de indulgências do Tetzel que provocou um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero ficou revoltado com aquilo quando viu que o perdão de Deus poderia ser comprado com dinheiro, e ele não concordou absolutamente com isso, não concordou. O Tetzel dizia que quando a moeda caía tilintando no cofre, a alma saía voando do purgatório. Isso revoltou Lutero, porque ele percebeu que o perdão de Deus estava sendo oferecido por dinheiro. E ele então começa a reforma protestante em cima dessa revolta, né, com essa prática que ele achava que não estava de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Há vários motivos, Natsan, pelos quais nós não podemos concordar com essa ideia. Primeiro, porque você não vai encontrar na Bíblia. Os textos que são usados para dizer que depois da morte, a pessoa que é de Deus, a pessoa que é salva, ela sofre ou ela purga pecados, são textos extraídos fora de contextos. Não tem nenhuma referência à vida após morte. Só para te dar uma ideia, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, o capítulo 3, o apóstolo Paulo fala de que no dia do juízo as obras de cada um serão provadas pelo fogo. E aí, se a obra permanecer, essa pessoa receberá galardão. Se ela não permanecer, a pessoa será salva, ainda que pelo fogo, sem ter recompensa ou galardão nenhum. Então, esse texto está só falando do que no dia do juízo, Deus haverá de examinar as nossas obras e em seguida encaminhar para a glória, para o paraíso. Alguns receberão o que a gente chama de galardão, que são recompensas da parte de Deus, e outros não, mas todos irão. Então, ali não está falando de um período de sofrimento depois da morte. Isso é apenas uma amostra de como se torce o texto bíblico para tentar provar esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro argumento. Por que nós não podemos aceitar isso? Segundo, aceitar o purgatório seria diminuir a obra de Cristo, porque a ideia do purgatório é o seguinte: você não foi purificado aqui, nesse mundo, então você tem que ter um período depois da morte para terminar a sua santificação, para poder entrar no céu. Mas onde é que fica o sacrifício de Cristo? Aí a obra de Jesus não foi realizada totalmente. Exatamente. Para que ele sofreu? Para que ele derramou o seu sangue? Por que ele disse está consumado? Por que a Bíblia diz que ele é um Salvador perfeito, completo, que a sua obra é eficaz, que o sangue de Jesus nos purifica nos purga de todo pecado? Se uma pessoa aqui nesse mundo se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, ela tem a vida eterna, ela tem o perdão completo aqui e agora. E é claro, ela vai viver uma vida de santidade não para merecer o céu, porque não é pelo merecimento, mas é como agradecimento a Deus pelo fato dele ter mandado seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. O que purifica pecado não é o nosso sofrimento, mas o sofrimento de Cristo. Todo sofrimento vicário é o dele. Não tem outro tipo de sofrimento vicário em favor dos outros. É o sofrimento dele que purifica pecado. O meu sofrimento não purifica pecado nenhum. Eu só estou recebendo o castigo que eu mereço. Mas isso não tira a minha culpa, não tira a minha culpa. O que tira a minha culpa é o sofrimento de Cristo. E ele morreu há 2000 anos, sofreu há 2000 anos atrás naquela cruz, de uma vez por todas, e ele pode salvar, como diz a carta aos Hebreus, perfeitamente aqueles que por ele se chegam a Deus. Então, esse é o segundo motivo, Natsan, pelo qual eu não posso acreditar na doutrina do purgatório. Tem uma terceira razão, espero que o nosso tempo dê. A terceira razão é a seguinte: quando eu procuro na Bíblia o que é que acontece depois da morte, eu vou encontrar que a Bíblia menciona apenas 2 lugares, o céu ou o inferno. Não tem alternativa aí, não tem um lugar no meio. No meio termo, né? Não tem. O céu é para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, pediram perdão a Deus e se voltaram para Deus através de Jesus Cristo, recebendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A estes é dado gratuitamente, graciosamente, a vida eterna, o perdão de pecados, a purificação das suas iniquidades, a justificação dos seus erros. O outro destino, depois da morte, é o inferno. A Bíblia fala do inferno. Jesus falou mais do inferno do que qualquer outra pessoa do Novo Testamento.
O inferno é um local, não vamos pensar no local geográfico, né, depois da morte, mas um estado de sofrimento e agonia em que os pecadores não arrependidos vão entrar, porque eles viveram sua vida toda longe de Deus, eles não reconheceram que eram pecadores, recusaram a oferta generosa de Deus mediante Jesus Cristo, e por isso eles vão eternamente sofrer afastados de Deus. E esse lugar é o que se chama inferno. Então não há meio termo, ou um lugar ou outro. Eu quero aproveitar o programa para alertar os nossos ouvintes. O problema com essa doutrina do purgatório é que tira a seriedade do que vem depois da morte, caro ouvinte. Não fique pensando que você vai ter uma segunda chance depois da morte, que você vai reencarnar, que você vai voltar, que você vai sofrer um pouquinho no purgatório. Não, não. Ou é céu ou é inferno. E inferno é para quem não se arrepende, não busca Deus, não deixa os seus pecados. Então você está correndo um risco muito sério de repente se encontrar diante da morte e não estar com Cristo no seu coração, e você vai entrar na eternidade afora num local de sofrimento, de dor e de agonia excruciantes e sem fim. Então, creia no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados. Inclusive, essa doutrina ela também facilita aquela questão de que, no final das contas, todo mundo vai ser salvo, né? Ou seja, eu posso viver de qualquer maneira, e aí vai ter um lugar que eu vou ter uma outra oportunidade, como foi dito. Exatamente. Não preciso entregar a minha vida para Jesus, que Deus é bom e tem o purgatório. Tem uma frase que as pessoas costumam dizer assim, que fazem alusão a isso, né? Purgatório, por exemplo. Esse foi direto para o céu, que talvez por causa das obras meritórias e tal, não passou nem pelo purgatório, né? Pois é, então, é como você está dizendo, né? Se a pessoa tem alguma expectativa de que depois da morte os seus pecados, os seus erros aqui serão mitigados, serão diminuídos, desconsiderados e tudo, a tendência do coração humano é aproveitar isso aí, e aí é que a pessoa vai de fato viver longe de Deus. É por isso que essa doutrina, ela não é uma doutrina boa, ela não é. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Depois da morte segue-se o juízo. Ou céu ou inferno. Purgatório não tem fundamentação bíblica e é uma doutrina que deve ser rejeitada. A pessoa aqui e agora é que decide, aqui, antes da morte, é que ela vai decidir onde ela vai passar a eternidade. Ou na presença de Deus no céu, ou no inferno de sofrimento por causa da dureza do seu coração. Ok, nós vamos ter uma pequena pausa, ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Cristo Jesus se apresentou como o Cordeiro de Deus. Forma singela ele tomou para viver entre os seus. Manso e humilde de coração, fardo pesado levou. Veio calado dando perdão que lá na cruz conquistou. Dai louvor ao Cordeiro de Deus. Glória, honra e domínio são seus. Com seu sangue vos comprou para Deus. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras e desde já agradecemos mais uma vez a sua audiência. Pastor Augusto. Querido ouvinte, obrigado pela sua audiência. Lembrando que está escrito: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Deus te abençoe e até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar